Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? A partir de hoje dia 12 de julho de 2022, quero estar dando início a esse canal de evangelização, no qual vamos estar aqui compartilhando palavras, instruções de Deus para a nossa vida. Eu primeiramente quero me apresentar. Eu me chamo Denis Freitas dos Santos, sou natural de Belém do Pará, sou casado há 7 anos e meio, o nome da minha esposa é Priscila Poliana Santos Cruz Freitas. É isso mesmo. O nome dela é diferente, o primeiro nome, você encontra por aí muitas Priscilas, né? Mas Priscila, só a minha esposa. Sou natural de Belém do Pará, tenho 35 anos, converti em 2009, quando eu cheguei até Jesus. Eu cheguei na presença de Deus. Eu era dependente químico, tinha um problema sério com o vício das drogas, escravizado pelo crack, pela cocaína, alcoolismo, prostituição, enfim, uma vida totalmente ao avesso do que Deus tem a oferecer para nós através da sua palavra. E o ser humano ele sofre, o ser humano ele passa por problemas, ele fica escravizado nas garras do diabo por escolha própria, por má escolha. Porque meus pais, eles não me orientaram, não me ensinaram, apesar que tivemos problemas parecidos na família, mas não falaram assim para mim, vai lá e vai beber, vai pra festa, vai se drogar, etc. Não. A gente sabe que a mal amizade acaba influenciando muito. Eu tive problema com mal amizade, entrei por maus caminhos, mas a decisão sempre foi minha. Então, eu cheguei à presença de Deus, eu estava preso ao vício do crack, da cocaína, sofrendo, angustiado, com ameaça de morte, devia um, devia outro, porque a gente bem sabe que uma pessoa que ela está nessa situação, a pessoa que se encontra preso aos vícios das drogas, ela acaba pegando dinheiro emprestado com um, com o outro. Dificilmente uma pessoa que é de baixa renda consegue manter seu vício. Então ela acaba recorrendo a pegar dinheiro emprestado, a furtar, que não era o meu caso. Eu sempre trabalhei e eu cheguei até Jesus nessa situação, com a vida abatida, com a vida destruída. Eu cheguei até a presença de Deus com a vida em pedaços, e eu tenho certeza que se eu não tivesse entregue a minha vida para Ele, hoje eu não estaria vivo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 22 anos de idade. Eu comecei a ir na igreja, numa determinada denominação, em janeiro de 2009. E dentro de 3 meses ali, fevereiro, março, abril, em abril, eu decidi abandonar os vícios. Entreguei a minha vida para Jesus de fato, de verdade, me batizei e fui transformado em uma nova criatura. Aí você que me ouve, de repente você pergunta assim, como assim decidiu? Porque eu tenho aqui um familiar, um filho, um primo, um vizinho, etc., um amigo que está preso aos vícios das drogas, seja tabagismo, alcoolismo, as drogas ilícitas, e eu vejo que ele quer largar, às vezes já foi internado em clínica de recuperação e não consegue largar. Como é que você fala que você decidiu e parou? É isso mesmo. Para todas as pessoas que eu converso que têm problema com vício de drogas, eu falo que tudo é o poder da decisão. Como eu falei para vocês, eu comecei a frequentar a igreja em janeiro de 2009. No comecinho do ano, acho que na primeira ou segunda semana de janeiro de 2009. Só que dentro desses 3 meses, os 3 primeiros meses, ali o janeiro, fevereiro, março, até meio de abril, eu ia na igreja, mas eu não queria abandonar o pecado, eu não queria abandonar os vícios, eu não queria abandonar as drogas, eu queria um caminho cômodo. Eu queria estar ali, ouvindo a palavra de Deus, mas continuar fazendo tudo aquilo que eu praticava no passado. E você sabe que não tem jeito, não tem como você ir até o Senhor Jesus e continuar com a sua própria vida. A própria palavra de Deus fala que nós temos que andar em novidade de vida. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então,
Quando já ali no terceiro mês, eu lembro que eu ia na igreja, às vezes eu saía da igreja e ia direto pra boca me drogar novamente. Quem acompanha esse vídeo, que é de Belém do Pará, que é a minha terra natal, sabe do que eu tô falando. Eu sou ali do bairro do Jurunas. Tão conhecido bairro do Jurunas. Conhecido por lugares, por pontos turísticos maravilhosos, mas também conhecido por ser um bairro muito perigoso, um bairro em que a juventude é entregue às festas, às drogas desde cedo. Então eu ia muito ali no Beco do Relógio, fica ali na Avenida Roberto Cabillier, esquina com a Passagem São Silvestre. Na verdade, eu acho que o nome do Beco do Relógio é Passagem São Silvestre. E eu às vezes saía da igreja me drogar, sabe? Mas a pessoa que ela está nessa situação, eu já vou voltar para a parte do poder da decisão. Mas a pessoa que está nessa situação, e não é só o vício das drogas, não. É qualquer tipo de vício. É vício de pornografia, do álcool. Às vezes o camarada não fuma um cigarro que seja, mas o álcool escraviza a vida dele. O álcool tira a paz, o álcool faz ele gastar além ou até aquilo que ele não poderia gastar. Então, eu ali angustiado, sofrendo, sabe, aquele vazio, aquele oco, aquela lacuna dentro de mim, foi quando eu comecei a ir na Igreja Universal. Não queria citar, mas sim, Jesus me libertou no trabalho da igreja, pelo trabalho da Igreja Universal. E a última vez que eu usei droga foi numa segunda-feira à noite, no mês de abril de 2009. Era um valor que eu tinha guardado no envelope, que eu ia ofertar na igreja. E nessa noite, eu não lembro por qual motivo, eu não fui no culto de segunda-feira à noite, na reunião, lá eles chamam reunião. Segunda-feira é uma reunião voltada para a vida financeira, então é mais reunião de orientação. Então, eu não quis ir, ou não fui por algum motivo, não fui para a reunião à noite. E eu sabia daquele valor que estava lá no envelope, na época acho que era 80 ou 120 reais, eu não lembro. Isso já faz aí 13 anos atrás. E o diabo naquele, sabe, aquela voz, aquela insistência, a abstinência pelo vício. Eu peguei o valor e fui me drogar. Fiquei ali até por 1h30, 2 horas da manhã me drogando com outras pessoas. E é sempre assim. Você gasta o que você não pode gastar, gasta o que não tem, e depois fica aí arrependido, fica sofrendo, angustiado. E na segunda-feira cedo, eu levantei para trabalhar, aquela sensação de que eu era o pior ser humano da Terra, aquela angústia, não vou falar depressão, não era depressão, mas aquela angústia, sabe, aquele mau sentimento. E toda vez que eu saía da minha casa, era uma linha reta. Eu andava ali em torno de 5 a 6 quarteirões até chegar no meu local de trabalho. Eu passava na porta de uma igreja, que essa igreja tinha 3 portas de vidro lá, e tinha um adesivo colado com um versículo lá de Isaías. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Isaías, não lembro se é 55 ou 56. Que diz assim, Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Na verdade, toda vez que eu passava a noite me drogando, que eu ia trabalhar, eu passava na porta dessa igreja, li esse versículo, é como se fosse um tapa na minha cara. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O que eu entendo dessa passagem? Enquanto há vida, há esperança, meu irmão. Enquanto há vida... mas ele está tão profundamente no vício das drogas que eu não vejo mais saída. Enquanto há vida, há esperança. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quando que eu posso achar? Enquanto tenho vida. Enquanto ainda há fôlego de vida nas minhas narinas. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o que você fez. Então, nesse último dia que eu usei, de segunda para terça-feira cedo, eu li esse versículo
E isso me encheu de esperança, me deu perspectiva. E na terça-feira eles têm lá um culto uma reunião de libertação, onde se faz oração pela libertação, por cura e etc. Que na época, hoje eu não sei, já tem 6 anos que eu saí da Igreja Universal, mas na época chamava Sessão Espiritual do Descarrego. Eu trabalhei aquela terça-feira, no final do meu expediente. Eu nem lembro se eu fui em casa ou eu fui direto para a igreja, mas se eu não me engano eu fui direto para a igreja. Participei da oração, participei ali, orei. Ao final do culto, aí é que entra o poder da decisão que eu falei para vocês. Ao final da reunião, ninguém pediu para fazer isso. Pastor nenhum chegou em mim, obreiro nenhum chegou em mim. Ninguém chegou em mim. Eu decidi fazer isso. Eu fui até o altar, pus as minhas mãos no altar e eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu nunca mais vou usar drogas. Mas eu peço que o Senhor me dê forças, porque eu sozinho não consigo largar. Em nome de Jesus. A partir daquela oração, a partir daquele instante, daquela decisão que eu tomei, eu pegava dinheiro e me tremia. Tamanha a abstinência, me tremia quando eu pegava dinheiro. Porque você que está assistindo esse vídeo, que tem problema com vício, você sabe do que eu estou falando. Mas quando vinha esse tremor, essa abstinência, eu falava dentro de mim, em nome de Jesus, eu não vou usar drogas. Porque está escrito que ao nome de Jesus foi dado todo poder e autoridade. Então, meu irmão, não tem vício, não tem problema, não tem, sabe, não tem opressão, perseguição, calúnia, injúria, nada que possa ficar de pé perante o nome de Jesus. Ainda que a gente tenha que passar por essa situação, mas você usa o nome dele com autoridade, com convicção, você vence essa situação. Então eu pegava dinheiro, ou quando vinha ali a abstinência pelo vício, eu falava, em nome de Jesus eu não vou usar. Isso é o poder da decisão. Então quando você fala assim para mim, eu não consigo largar, na verdade, não é que você não consegue, é porque você não quer largar. Essa é que é a verdade. Porque dentro de você há uma fé, e essa fé é tamanha. Jesus falou que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para o monte, sai daqui e vai para ali. Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém, pela fé, dar uma ordem no monte, para uma montanha, sair do lugar e ir para o outro? Eu nunca vi, nunca nem ouvi falar disso. Isso quer dizer o quê? Que a nossa fé, ela é muito menor que um grão de mostarda. Pode-se dizer que seria, se fosse algo palpável, físico, seria, a gente não conseguiria ver a olho nu. Mas ainda assim, a sua fé no Senhor Jesus, ela é maior do que esse problema. Então, aí entra o poder da decisão. Aí entra o poder da decisão. Você lembra da história de Zaqueu? Senhor, eu decido. Se eu defraudei alguém, eu decido devolver 4 vezes mais. E quando Jesus fala assim, olha, hoje houve salvação nessa casa. Quer dizer, ali a decisão dele foi tão forte que o Senhor Jesus testificou isso, confirmando que o reino dos céus, o reino de Deus chegou até aquela casa. Eu acho isso tão interessante, eu acho tão interessante porque eu creio piamente no que a palavra de Deus diz, quando fala assim, ó, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Acabou, meu irmão. Se você exerce a sua fé em Jesus, você tem Ele como seu Senhor e Salvador, meu irmão. Então não tem problema, não tem adversidade que vá arrastar a sua família para o inferno, não. Ah, mas eu estou vendo eles nos problemas das drogas, eu estou vendo eles no problema conjugal. Tenha fé, a sua família não vai se perder. Assim como eu creio que não se perdeu a casa de Zaqueu e nem a família de Jó. Lembra de Jó? Não, perdão, de Noé. Lembra de Noé? A Bíblia fala que Noé achou graça perante o Senhor. A Bíblia não fala que a família de Noé achou graça perante o Senhor, mas por causa da conduta reta de Noé, temente a Deus, a família dele entrou na arca. Então, ainda não quero entrar nessa parte de estudo, vou gravar outro vídeo para a gente pegar um tema específico da palavra de Deus, para lermos a Bíblia. Mas é isso,
Eu sou o Denis, eu tô aqui para te orientar. Vou deixar aí nos comentários fixado meu WhatsApp. Se você precisar de qualquer dúvida, você precisar de uma palavra, tiver alguma dúvida, você pode nos chamar, a gente está aqui para ajudar. Me converti em 2009, fui levantado a obreiro pela Igreja Universal. Mais tarde eu entrei para a obra, eu passei a morar na igreja como auxiliar de pastor. Nesse mesmo cargo eu fiquei por quase 4 anos. Quando eu decidi me desligar, eu decidi sair da igreja, e isso em outubro de 2013. Setembro de 2013, eu decidi sair. Comecinho, assim, lá pelo dia 2 de setembro. A igreja, o pastor que eu estava na época, o pastor Gilberto, lá na igreja sede do Batista Campus, não queria que eu fizesse, mas eu decidi sair, e eu creio nos planos de Deus. Olha o que aconteceu. Meses antes eu estava na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. E não é costume na Igreja Universal, como hoje eu congrego na Assembleia de Deus, sou cooperador na Assembleia de Deus, pela misericórdia de Deus, mas não é costume na Igreja Universal levar cantor, nem nada. Vou trazer um tecladista de tal lugar, porque lá não tem banda, não tem nada. Não tem irmão tocando com violão, não tem. Lá só o tecladinho lá, tá bonitinho. Então não é costume o pastor trazer alguém para cantar, trazer um tecladista diferente. Não existe isso lá. Bom, pelo menos até na época que eu estava não existia, não sei hoje, né? Já tem 6 anos que eu não congrego na Universal. E eu estava lá eu estava na sede de Marabá, auxiliando o pastor lá, tomava conta do grupo de jovens. E esse pastor, ele levou um tecladista daqui da cidade de Contagem. Hoje eu moro em Uberlândia. Eu esqueci de falar esse detalhe, né? Hoje eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Mudei aqui para Minas Gerais em outubro de 2013. Então, esse pastor que já tinha passado aqui em Minas Gerais, ele convidou um tecladista chamado Elder Lopes, grande amigo meu, lá da cidade de Contagem, que é do lado de BH. Quem é mineiro que sabe que Contagem é ali coladinho com BH, bem como em Belém, a Ninindeu é colada em Belém, aqui Contagem é colada com BH. Ele levou esse tecladista lá para tocar na cidade de Marabá. E chegou lá, fiz amizade com ele. Aqui não tem praia, né? Aqui em Minas Gerais. Lá levei ele na praia, ele com a esposa e o filho, fizemos uma boa amizade. Ele ficou uma semana lá na região, tocando nas igrejas da região. Isso foi no mês de maio, acho que foi junho de 2013. Fez agora 9 anos isso. E ele veio embora. Tá, fiquei lá. Quando foi no mês de agosto, no finalzinho de agosto de 2013, eu vim para Belém, saí da igreja de Marabá e vim para Belém. Fiquei acho que umas 2 semanas ali na catedral, na igreja mãe. E o bispo na época era o pastor Leno, responsável do estado do Pará. Na época ele era pastor. Ele me enviou lá para a igreja da sede da Batista Campus. E fiquei lá uma semana. Foi quando eu decidi me desligar. Eu senti de Deus e falei, não quero mais. O pastor Gilberto, que eu estava trabalhando com ele, falou, não, fica aí e tal, você vai crescer na obra de Deus. Eu falei, pastor, não quero mais, não quero. E saí. Quando eu saí, eu liguei. Olha o plano de Deus. Eu creio muito nas promessas de Deus. Eu creio muito no trabalhar dele, nos mínimos detalhes sobre nossas vidas. Quando eu saí, eu liguei para esse rapaz que eu fiz amizade, o Elder Lopes, que é tecladista. Liguei para ele, coisa de amigo, para informar, para comunicar. Falou, Elder, eu saí aqui da obra e tal, não sei o quê, para conversar, sabe? E ele falou assim para mim, você quer vir morar aqui? Do nada. E eu falei, quero. Eu sempre fui assim, eu vou e pronto. Só cheguei, comuniquei minha mãe. Eu ainda demorei um mês porque eu estava trocando minha carteira de motorista, que eu tinha tirado em 2005, trocando de categoria B para D, que eu queria trabalhar de motorista de ônibus na estrada. Falei, mãe, tô indo para Minas Gerais e tal. Falei, tudo bem, meu filho. Minha mãe sabia que eu já tinha tido uma mudança de vida, não mexia com festa, com nada. E o Helder comprou a passagem e eu vim para morar com ele em Contagem. Desculpa. Fiquei ali uma semana e meia, 2 semanas na casa dele. Foi quando eu saí e fui morar sozinho lá em BH. Aí já fui para BH e comecei a frequentar a Igreja Universal lá
a Catedral de BH, lá no centro. Olha o que aconteceu. Minha esposa, ela é de Montes Claros. Montes Claros é uma cidade ao norte de Minas Gerais. Ela estava numa empresa lá e ela foi numa reunião de segunda-feira. Ela foi nessa reunião e o pastor, no meio da reunião, deu aquelas promessinhas? Deu para o povo na igreja, deu aquela promessinha e falou assim, olha, quem recebeu essa promessa, você vai ler só quando chegar em casa. Olha o trabalhar de Deus, meu irmão. E ela saiu dali, parou no lanche com os amigos. Um dia desse eu vou colocar ela para contar esse testemunho mais detalhadamente. Ela parou no lanche para comer com os amigos e ela recebeu uma ligação da empresa. Poliana, nós estamos precisando de você lá em BH. Lá tá pegando fogo, em outras palavras. Lá tá muito turbilhado lá o processo da empresa. A gente está precisando de alguém do seu perfil, com o seu caráter, uma menina certinha para assumir a gerência em BH. Só que Poliana, ela sempre foi muito família, ela nunca saiu de casa. E ela me contou que naquele momento ela recebeu aquele impacto. Meu Deus, como é que eu vou sair de casa? Eu nunca morei sozinha. Como é que eu vou largar meus pais? Como é que eu vou morar naquela cidade grande? Porque Montes Claros é desse tamanho. Morar em BH, que é a capital. E ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, que ela abriu aquela promessa que estava escrito: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eita, glória a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. E ela foi para BH, passou-se alguns meses, eu cheguei de Belém do Pará, em BH. Foi quando eu conheci ela e começamos a conversar. Quando nós começamos a conversar, ela recebeu uma outra proposta para assumir a gerência aqui em Uberlândia. Eu falei, vai amor, a gente vamos casar, vamos precisar de dinheiro. Ela veio. Em 10 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E eu fiquei em BH e ela aqui em Uberlândia. Uma vez por mês eu vinha cá ver ela. Aí quando eu vinha as meninas da igreja, dormia aqui com ela, para nós dois não dormimos sozinhos, até que a gente casou. Mas outra hora a gente vai contar os nossos testemunhos de casamento bem detalhadamente. E foi assim, a gente casou e hoje eu estou aqui em Uberlândia. Já estamos casados há 7 anos e meio, nos casamos em 14 de novembro de 2014 e estamos aí caminhando para 8 anos. Nem sei de que boda, acho que é esse ano, que mulher que acompanha essas coisas, né? Então, meus irmãos, hoje, no próximo vídeo eu vou contar por que hoje estou na Assembleia, o que aconteceu. E hoje eu estou muito feliz, tá bom? Mas essa aí era a apresentação, falar como que eu saí dos vícios e como eu casei com a Poliana, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.